E era fim de noite no Brasil, madrugada gelada na Europa, quando chegou a notícia que explodiu no mundo rubro-negro. Emerson Royal, lateral com passagens por Barcelona, Real Betis, Tottenham e Milan, disse sim ao Flamengo. Isso mesmo. O clube carioca entrou em cena de forma silenciosa, mas certeira, e avançou rápido na tentativa de contratar o jogador, que já estava com pé e meio no futebol turco. O Milan já negociava o empréstimo de Emerson com o Beşiktaş, tudo acertado, tudo caminhando até o Flamengo aparecer e mudar completamente o rumo da história. A diretoria rubro-negra apresentou um projeto, conversou diretamente com o jogador e, diante do que foi colocado na mesa, o próprio Emerson pediu para interromper a negociação com o clube turco. O motivo: ele quer jogar no Flamengo. Ele topou o desafio de retornar ao futebol brasileiro, defender as cores do Mengão e ser o substituto imediato de Wesley, que está muito perto de deixar o clube rumo ao futebol italiano. E se estamos falando de substituição, é porque o Flamengo já tem ciência de que Wesley está de saída. A Roma bateu o martelo e aceitou pagar 30 milhões de euros, sendo 25 milhões fixos e outros 5 por metas e bônus. Estamos falando da maior venda da história do Flamengo em valores absolutos, o que representa cerca de 195 milhões de reais na cotação atual. É muita grana, é uma proposta irrecusável, e o clube já deixou claro que não vai segurar o jogador. A única questão que ainda mantém Wesley no elenco é o fato de que até agora o Flamengo não tinha um substituto pronto. Com apenas um lateral direito disponível no elenco principal, a diretoria não quer correr riscos, principalmente numa temporada longa e desgastante como a que se desenha. Por isso o papo com a Roma foi direto: segura um pouco, porque estamos contratando outro jogador para a posição. Assim que essa reposição for feita, Wesley viaja para a Itália e se apresenta ao novo clube. E olha que história: Wesley pode ter se despedido do Flamengo da melhor forma possível, fazendo um dos gols da virada contra o Bragantino. Um jogo que quebrou um tabu incômodo. O Flamengo nunca havia vencido o Bragantino em Bragança Paulista desde que o clube paulista subiu da Série B para a Série A. Era um fantasma. Derrotas, empates, atuações abaixo da média. Mas na noite de ontem esse roteiro mudou. O Bragantino até saiu na frente com um gol relâmpago com apenas 8 segundos do segundo tempo. Sim, 8 segundos. O Flamengo mal voltou do intervalo e já estava atrás no placar. Mas aí veio a reação. Veio a virada. Veio a raça. Matias Vina entrou muito bem, Alan também deu mais intensidade ao time e o Flamengo virou com gols de Léo Pereira e justamente Wesley. O mesmo Wesley que agora está a um passo de deixar o clube. Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro segue em ritmo alucinante. A tabela está quente, embolada, rodada a rodada, mudando os líderes. O Cruzeiro empatou com o Corinthians e assumiu momentaneamente a liderança com 34 pontos. O Flamengo vem logo atrás com 33, mas com um jogo a menos. Se vencer essa partida pendente, retoma a ponta com 36 pontos. O Palmeiras está um pouco mais abaixo com 29 pontos e também tem jogos atrasados. O Bragantino, apesar da derrota, ainda figura no G4 com 27 pontos. E ali na cola vem o Botafogo, eterno rival carioca, com 25, mesma pontuação do Bahia, que também está na disputa forte e não jogou na rodada por conta da Sul-Americana. É uma disputa ponto a ponto, rodada a rodada. E o mais importante, o Flamengo está totalmente dentro da briga. A missão agora é vencer o Atlético Mineiro no próximo domingo no Maracanã e manter a consistência no topo da tabela. Afinal, o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas e o que importa mesmo é ser líder na última. Mas voltando ao mercado da bola, o nome do momento é mesmo Emerson Royal. A diretoria trabalha com duas possibilidades: contratar em definitivo ou conseguir o jogador por empréstimo. Como o Milan já negociava nesses termos com o Beşiktaş, a opção do empréstimo não está descartada. Seria um reforço de altíssimo nível com rodagem internacional e potencial para assumir a titularidade de imediato. Caso o negócio evolua para a compra, o valor gira em torno de 9 milhões de euros. Ou seja, dos 25 milhões da venda de Wesley, o Flamengo gastaria 9 na reposição e ainda ficaria com 16 milhões limpos no caixa. É o tipo de negócio que agrada tanto financeiramente quanto tecnicamente. O clube reforça o elenco, repõe uma saída importante e ainda lucra com a operação. E tem mais nome pintando no radar.
A torcida pergunta muito sobre Jorge Carrascal e a situação do colombiano é a seguinte: o Flamengo chegou a um acordo com o jogador, acertou valores e até passagem estava pronta. Só que o Dínamo de Moscou começou a complicar o negócio. A cada nova conversa, novas exigências financeiras surgiam. Mais taxas, mais valores, mais encargos. E aí o Flamengo freou. Disse calma lá, colocou o pé no freio e decidiu renegociar. A ideia não é desistir do jogador, mas sim chegar a um acordo mais justo. Carrascal quer vir. Ele topa vestir o manto. Agora é acertar com o clube russo e com os intermediários que estão tentando tirar vantagem da situação. A novela continua, mas o Flamengo segue atento e determinado. O torcedor, claro, está de olho em tudo. A movimentação é intensa e a diretoria não tem descanso. A temporada é longa, o elenco precisa de reforços e o Flamengo já mostrou que não vai ficar parado vendo o mercado se mover. Emerson Royal é só o começo. Um nome de peso com bagagem europeia que pode ser peça-chave para o restante do ano. E com a possível chegada dele, a saída de Wesley se concretiza. É um ciclo que se encerra e outro que se inicia. Futebol é assim, dinâmico e imprevisível, e no Flamengo tudo acontece em alta velocidade. Ontem era uma coisa, hoje já é outra e amanhã pode ser diferente. Mas uma coisa é certa: o clube segue forte, se reforçando e mirando títulos. Porque aqui, meu amigo, a meta é sempre ganhar. Se você ainda está em dúvida sobre essa possível chegada do Emerson, vale lembrar que estamos falando de um jogador de seleção brasileira de experiência internacional e que, mesmo jovem, já rodou bastante por grandes clubes. Ele conhece o peso de uma camisa, sabe o que é pressão, já jogou em ambientes hostis e tudo isso conta demais quando se fala em vestir o manto sagrado do Flamengo. É um perfil que agrada. É uma reposição à altura. E a expectativa agora é que as conversas avancem ainda mais nos próximos dias para que o anúncio oficial aconteça o quanto antes. Afinal, o torcedor quer ver novidade, quer ver reforço e quer ver o time cada vez mais competitivo. A verdade é que a diretoria está montando um time para brigar por tudo. O Brasileirão está em aberto, a Copa do Brasil ainda é uma realidade e o Flamengo não esconde de ninguém que o grande sonho é voltar a conquistar a América. Para isso é preciso elenco forte, peças de reposição, jogadores que decidam. E Emerson Royal, se chegar mesmo, entra nesse pacote. Ele chega para ser protagonista, para assumir a lateral, para resolver. E não dá para deixar passar a atuação do time no jogo contra o Bragantino. Um jogo que começa com susto e termina com festa. O time mostrou maturidade, mostrou força, mostrou que está pronto para a briga. Não é fácil tomar um gol com menos de 10 segundos e conseguir manter a calma, reorganizar as ideias e virar a partida fora de casa. Mas foi exatamente isso que o Flamengo fez. E isso passa também por um elenco mais encorpado, por um grupo mais maduro e por uma comissão técnica que conseguiu ajustar a equipe durante o jogo. O Flamengo não se desesperou, trabalhou a bola, foi ganhando o campo e construiu a virada com autoridade. Foi uma vitória para lavar a alma, como muitos estão dizendo. E no meio disso tudo, a expectativa pela despedida de Wesley torna o momento ainda mais simbólico. Um jovem da base que cresceu no clube, que conquistou seu espaço e que agora parte para a Europa, deixando seu nome marcado com um gol em uma vitória histórica. É o tipo de história que o torcedor não esquece. Que valoriza. Que aplaude. E que serve de exemplo para outros jovens que hoje estão sendo lapidados no ninho do urubu. O que se vê hoje no Flamengo é um clube organizado que planeja suas ações, que não entra em desespero e que busca sempre a melhor solução para cada saída. Não segura ninguém à força, mas também não deixa buraco. Sai um, chega outro. E o elenco se mantém competitivo. O torcedor pode até ficar triste com a saída de um jogador que gosta, mas se anima ao saber que outro do mesmo nível, ou até melhor, está a caminho. E isso é mérito da gestão do departamento de futebol, que se movimenta com inteligência e agilidade. Nos bastidores o clima é de confiança. A diretoria acredita que Emerson Royal vai fechar com o Flamengo nos próximos dias. A vontade do jogador pesa muito. E quando o atleta diz sim, tudo se encaminha mais fácil. O Milan também não parece fazer força para segurá-lo e a negociação tende a evoluir rápido. Pode ser por empréstimo, pode ser em definitivo. O importante é que a lateral direita não ficará descoberta.
O Flamengo já tem o alvo, já tem o acerto e agora é questão de tempo até o martelo ser batido oficialmente. E enquanto o Flamengo mexe nas peças do tabuleiro, o cenário do futebol brasileiro também se transforma a cada rodada. A vitória contra o Bragantino foi mais do que uma simples quebra de tabu. Foi um sinal de amadurecimento de um time que aprendeu a lidar com adversidades. Não é qualquer equipe que toma um gol no início do segundo tempo fora de casa e consegue manter o controle emocional, ajustar o sistema de jogo e buscar a virada com autoridade. Isso mostra que o Flamengo está se reencontrando com sua identidade vencedora. O time não se abate, não entra em pânico, sabe da sua força e tem confiança no seu trabalho. E isso se traduz em campo. O resultado não veio por acaso. Veio por persistência, por organização e por leitura de jogo da comissão técnica que soube fazer as mudanças certas no momento exato. A entrada do Matias Vina foi uma das chaves da vitória. O lateral esquerdo jogou com intensidade, apoiou bem no ataque e deu mais fluidez ao setor esquerdo que vinha sendo travado pela marcação do Bragantino. Já Alain no meio-campo trouxe mais agressividade e presença ofensiva. Essas mudanças permitiram que o Flamengo ganhasse volume de jogo e criasse oportunidades reais de virar o placar. E foi isso que aconteceu. Léo Pereira, sempre perigoso nas bolas aéreas, apareceu como elemento surpresa para empatar de cabeça. E depois de um momento quase cinematográfico, foi Wesley quem apareceu para marcar o gol da virada. Um roteiro que parece escrito para marcar sua despedida com emoção, simbolismo e gratidão. A torcida que esteve presente mesmo fora de casa explodiu de alegria. E não era apenas pela vitória. Era pelo que ela representa. Era pela forma como foi conquistada. Era pela confiança que renasce. Esse resultado recoloca o Flamengo com moral para a sequência da temporada. Agora, com um jogo a menos, a equipe depende apenas de si para reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E cada ponto é precioso. O Brasileirão é uma maratona. São 38 rodadas em que a regularidade faz a diferença. E o Flamengo sabe disso. Por isso cada rodada é tratada como uma final. Cada vitória é celebrada como um passo firme em direção ao objetivo maior, o título. E é nesse contexto que a diretoria age com rapidez para manter o elenco equilibrado. A negociação com Emerson Royal mostra exatamente isso. Um movimento certeiro de quem sabe que não pode perder tempo. A saída de Wesley já é uma realidade. E o Flamengo não quer ser pego desprevenido. Mais do que isso, o clube quer manter a competitividade não só na lateral direita, mas em todas as posições. Porque a temporada é longa, tem lesões, suspensões, desgaste físico. Ter opções de qualidade é fundamental. E Emerson Royal chega com essa expectativa. Não só para substituir, mas para elevar o nível do setor. E com a possibilidade de vir por empréstimo, o negócio fica ainda mais atrativo. Um reforço de peso por um custo controlado que ainda permite lucro com a venda de Wesley. Mas o Flamengo não para por aí. A diretoria segue de olho no mercado e ainda busca nomes para outras posições. A questão do Carrascal, por exemplo, mostra que o clube está disposto a investir mais com critério. Não é qualquer valor que será aceito. Não é qualquer exigência que será cumprida. Existe planejamento. Existe uma linha de conduta. E isso evita erros do passado. A negociação com o Dínamo de Moscou esfriou momentaneamente justamente porque o clube russo começou a inflacionar demais o acordo. E o Flamengo, ao invés de aceitar tudo, preferiu renegociar. Isso mostra a maturidade, mostra que hoje o clube não age mais com impulso e sim com inteligência. Se tiver que esperar, vai esperar. Se tiver que buscar outra opção, vai buscar. Mas sempre com a consciência de que cada centavo investido precisa ter retorno. A torcida acompanha tudo com atenção. Quer saber quem chega, quem sai, quem pode pintar como surpresa. E com razão. O torcedor rubro-negro é exigente. Quer ver seu time forte, protagonista, brigando em cima por todos os títulos. E o clube entende isso. Por isso trabalha de forma intensa nos bastidores. A janela de transferências ainda está aberta e muita coisa pode acontecer. Inclusive com nomes que nem sequer foram ventilados ainda. A diretoria trabalha em silêncio, evita vazamentos, mas está atenta a todas as oportunidades.
E como já mostrou com Emerson Royal, pode surpreender a qualquer momento. Enquanto isso, o foco dentro de campo é total no confronto contra o Atlético Mineiro. Um duelo de peso de muita história que promete lotar o Maracanã no fim de semana. O Flamengo sabe da importância de vencer esse jogo. Além da rivalidade, há a chance concreta de retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. É jogo grande de clima tenso e que exige concentração total. A comissão técnica estuda o adversário, projeta os ajustes táticos e deve contar com o apoio em massa da torcida, que promete mais uma vez fazer do Maracanã um verdadeiro caldeirão. Esse é o clima atual do Flamengo: competitividade em campo, movimentação nos bastidores e confiança no projeto. O clube vive um momento decisivo da temporada onde cada decisão conta. A escolha de contratar Emerson Royal, por exemplo, é estratégica. Não é só uma reposição. É um passo adiante. É a ideia de manter o elenco com qualidade de ponta mesmo com a saída de peças importantes. E isso vale ouro em um calendário tão exigente como o brasileiro. A reposição imediata sem queda técnica é o que separa os clubes que brigam até o fim daqueles que acabam ficando pelo caminho. E ainda tem a questão emocional. Emerson Royal é brasileiro, conhece o futebol local, tem ligação com o país. Voltar para o Brasil, especialmente para o Flamengo, pode representar uma retomada em sua carreira. Um lugar de protagonismo, de visibilidade, de cobrança, mas também de carinho. Ele sabe o que significa vestir essa camisa. E, ao que tudo indica, está disposto a encarar o desafio. A decisão de interromper a negociação com o Besiktas e dar preferência ao Flamengo mostra isso. Mostra que o projeto convenceu. Que o clube falou mais alto. E isso faz toda a diferença. No Flamengo ele terá a chance de jogar em alto nível, disputar títulos e quem sabe voltar ao radar da seleção brasileira. É uma vitrine enorme. E isso pesa. Ainda mais em ano que antecede Copa do Mundo. Emerson é jovem, tem bagagem internacional e chega num momento em que o Flamengo precisa de um jogador pronto para assumir a posição. Ele não vem para se adaptar. Vem para jogar. Para resolver. Para ser peça-chave. E não dá para deixar de falar da conexão entre torcida e time. O que se viu nos últimos jogos mostra que quando o Flamengo está unido com seu povo é difícil segurar. A energia vinda das arquibancadas empurra o time, contagia os jogadores, faz o adversário sentir. Isso é Flamengo. É vibração, é pressão, é amor incondicional. E agora, com a possibilidade de novos reforços, esse elo tende a ficar ainda mais forte. A torcida acredita. A diretoria se movimenta. E o time responde em campo. Tudo está se encaixando. Claro que ainda tem muito campeonato pela frente. Claro que a temporada é cheia de armadilhas. Mas o que o Flamengo vem mostrando é consistência. E isso é fundamental. Não adianta começar bem e cair depois. É preciso manter o ritmo, corrigir os erros, evoluir a cada jogo. E os sinais recentes são positivos. O time vem ganhando corpo, o elenco está sendo reforçado e a comissão técnica parece ter encontrado soluções para os desafios que surgem. E o torcedor segue com a expectativa lá no alto. Quer ver Emerson Royal confirmado. Quer ver Carrascal desembarcando. Quer ver o Flamengo forte, imponente e temido. E tudo indica que esse caminho está sendo trilhado. Passo a passo. Com inteligência. Com estratégia. E com a certeza de que quando se trata de Flamengo não existe zona de conforto. Aqui todo dia é decisão. Toda rodada é final. Todo reforço é avaliado no detalhe. E cada vitória é celebrada como parte de uma trajetória que tem como único destino o topo. O momento é bom, mas a cobrança continua. Porque o Flamengo não vive de passado. Vive de presente. E de futuro. Vive de taça erguida, de Maracanã lotado, de grito de campeão. E pelo que estamos vendo, o clube está se preparando para isso. Para entregar ao seu torcedor aquilo que ele mais deseja, um time vitorioso, competitivo, que honra o manto sagrado e que entra em campo com sangue nos olhos e fome de glória. As próximas semanas prometem ser agitadas. Entre chegadas, saídas, decisões no campo e movimentações fora dele, o Flamengo segue como protagonista absoluto do futebol brasileiro. E isso não é por acaso.
É fruto de um trabalho que, embora ainda com falhas e desafios, mostra cada vez mais maturidade, planejamento e ambição. Emerson Royal pode ser só o primeiro de uma nova fase. E o torcedor já sente que algo grande está por vir. Porque quando o Flamengo se organiza, se fortalece e se une com sua torcida, não tem pra ninguém. É Mengão, é raça, é paixão, é história sendo escrita a cada jogo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo está movimentando o mercado e agitando os bastidores do futebol brasileiro com uma possível contratação que promete dar um novo fôlego ao seu meio-campo. O nome da vez é Jorge Andrés Carrascal Guardo, o talentoso meio-atacante colombiano que tem chamado a atenção na Europa e na América do Sul. Com passagens importantes pelo futebol espanhol, ucraniano e, mais recentemente, pelo Dínamo de Moscou, Carrascal surge como uma opção de impacto para o clube carioca, que busca se fortalecer para as competições nacionais e internacionais. A negociação, que gira em torno de 12 milhões de euros, foi oficialmente anunciada pelo Flamengo, mas ainda segue cercada de especulações e expectativas, deixando os torcedores ansiosos para ver como o colombiano pode se encaixar na equipe. Carrascal, revelado pelo Millonarios, da Colômbia, tem uma trajetória que chama atenção pelo seu talento e versatilidade. Jovem, mas com experiência internacional, o meio-campista passou por clubes da Espanha, o que ajudou a moldar seu estilo de jogo técnico e rápido. No entanto, foi no River Plate, da Argentina, que ele ganhou destaque, mostrando toda a sua habilidade em campo e conquistando a admiração dos fãs de futebol na América do Sul. Sua passagem pelo Dínamo de Moscou, clube russo, reforça sua experiência em ambientes desafiadores, algo que pode ser fundamental para o Flamengo, que vive um momento de reformulação e busca retomar o protagonismo. Os rumores indicam que o Flamengo vê em Carrascal uma peça-chave para renovar o meio-campo, um setor que, nos últimos tempos, tem apresentado oscilações e carência de criatividade. A chegada do colombiano poderia abrir novas possibilidades táticas para o técnico, além de fortalecer o setor ofensivo, com sua capacidade de articular jogadas, criar chances e contribuir com gols. A expectativa é que Carrascal possa oferecer aquele toque diferenciado que falta para o time se consolidar como favorito nas competições que disputa, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Apesar do anúncio oficial, o cenário ainda reserva dúvidas e detalhes a serem resolvidos, o que mantém o assunto em um verdadeiro burburinho dentro do clube e entre os torcedores. Questões como a adaptação do jogador ao futebol brasileiro, sua condição física após temporadas na Rússia e o impacto que ele terá no elenco são temas de debate constante nas redes sociais e nos bastidores do futebol carioca. Alguns especialistas já destacam o potencial do colombiano, mas reforçam que será fundamental o Flamengo dar todo o suporte necessário para que Carrascal se sinta confortável e possa mostrar seu melhor futebol. Enquanto isso, os fãs do Flamengo seguem atentos às notícias e especulações, com a esperança de que essa contratação realmente se concretize e traga uma nova era de sucesso para o meio-campo rubro-negro. A possibilidade de contar com um jogador que combina técnica, experiência internacional e juventude renova a confiança na montagem de um elenco competitivo e capaz de brigar por títulos. O mercado segue aquecido, e a expectativa é que o nome de Jorge Carrascal ganhe cada vez mais força como o grande reforço do Flamengo para a próxima temporada, reacendendo o sonho da torcida por grandes conquistas. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!